Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimos diáconos, recém-ordenados, penso que talvez seja a terceira missa de vocês quanto diácono. Muito bem, uma alegria também estar com vocês nessa manhã. Caro povo de Deus, nós celebramos hoje, nessa segunda-feira, dia 14 de dezembro, a memória de São João da Cruz, um frade carmelita que viveu no século XVI e que é um tesouro, como que uma chama de fé, de santidade para nós, enquanto igreja, de alguém que se ofertou a Deus e tomou posse desse nome que ele próprio carregou durante toda a sua vida, João da Cruz. São João da Cruz, ele nasceu no início do século XVI, por volta do ano de 1523. O seu pai, ele era um nobre que, ao assumir o matrimônio com a mãe de São João da Cruz, ele teve que abrir mão de sua herança e eles passaram por inúmeras dificuldades financeiras. O pai de São João da Cruz veio a falecer quando ele ainda era pequeno, deixou a mãe viúva com 3 filhos, e eles passaram por grandes dificuldades, tanto financeiras, quanto até mesmo dificuldades na própria alimentação dos filhos, que um dos irmãos de São João da Cruz veio a morrer de inanição. Então, diante de tanta dificuldade, ela então tenta recorrer à família paterna do seu falecido esposo, para que eles ajudassem a criar os 3 filhos, que ela não tinha condições, e eles negam a ajuda diante do pedido da própria mãe, e nós percebemos que desde criança São João da Cruz faz jus ao seu próprio nome. Então, depois disso, ele tenta alguma profissão e não se adapta a nada diante de inúmeras dificuldades físicas que ele trazia consigo, até que ele então vai trabalhar na igreja como um sacristão, e ali ele se encontra. Desde jovem era um menino de muita piedade, de muito zelo, de muita entrega, de muita doação, buscando agradar a Deus em tudo. Depois, por volta dos 20 anos, ele realiza os seus estudos para o ministério sacerdotal, entra na ordem dos carmelitas, que até então não havia sido reformada, e ali começa a sua grande participação nessa reforma, dessa congregação, dessa ordem dos carmelitas. E como instrumento de Deus, ele auxilia, já recém-ordenado, com 25 anos, depois de 1 ano de padre, ele é convidado por Santa Teresa de Jesus, que recebeu a permissão para a reforma do Carmelo, masculino também. Ele então é encontrado por ela, e ela reconhece naquele que ela mesma diz que é apenas meio homem devido à sua estatura, metade de um homem que Deus providenciou para que ajudasse Santa Teresa nessa tarefa de reformar o Carmelo. Ele então ali começa a sua reforma também no Carmelo masculino, o Carmelo descalço masculino. E o que é interessante na vida também de São João da Cruz, fora inúmeras coisas, inúmeros escritos que ele deixou para nós, é que ele teve 2 encontros, um com Nossa Senhora e outro com Nosso Senhor, encontros de ver, de conversar, de enxergar a própria Virgem Maria e o próprio Cristo. Um deles foi quando ele era criança. São João da Cruz havia passado por um perigo de vida, ele havia caído praticamente num brejo, digamos assim, e estava prestes a morrer, e a própria Virgem Maria aparece para ele como um consolo para ajudá-lo a salvar a sua vida diante de uma grande missão que ele tinha adiante, né? E ele criança ainda, sem entender o que era, mas reconheceu ali a Virgem Maria. Ela então o ajuda, e ele recebe uma graça de não morrer naquele momento. E mais adiante, já na sua vida adulta, já sacerdote, ele tem uma visão, ele vê o próprio Cristo,
E diante daquele momento que ele vê Jesus, Jesus diz a ele: o que você pede para mim, São João? E sei lá, se nós vêssemos Jesus hoje, talvez nós teríamos uma lista de coisas que a gente queria pedir para Jesus, enfim, coisas boas inclusive, mas naquele momento ele pediu para Jesus que lhe mandasse dor e sofrimento para que ele tivesse algo para ofertar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida de São João da Cruz, que já era muito sofrida, continuou sendo ainda mais sofrida diante desse pedido que ele fez a nosso Senhor. São João, já nessa tarefa de reformar o Carmelo, ele teve que enfrentar inúmeras dificuldades dentro da própria congregação, dentro dos seus próprios co-irmãos que queriam impedir que ele realizasse essa reforma que tornaria a vida dos freis mais radical, uma vida mais evangélica, uma vida mais voltada para Deus em todo momento. E então, diante disso, os freis o prendem, o mantêm acorrentado numa prisão em Toledo durante 9 meses, e São João, que já tinha uma vida muito austera, já ordenado sacerdote, tinha uma vida muito austera, lá nessa prisão ele teve a sua saúde muito debilitada mesmo, e quando já ia completar 9 meses, ele, com a ajuda do carcereiro, conseguiu fugir da prisão e retornar para o Carmelo que ele estava recém fundando. E depois disso a sua saúde foi somente debilitando. Ele possuía uma ferida na perna, que essa ferida gerou uma série de inflamações e infecções ao longo do corpo, tanto que aos 49 anos de idade, aquele pequeno homem vem a falecer. E diante da vida dele, que foi uma vida, digamos que breve sobre essa terra, mas foi uma vida muito voltada para Deus, nós observamos que ele fez jus ao próprio nome, não somente por carregar a própria cruz, mas o próprio nome de João, que era o nome de batismo, se tornou seu nome religioso também. E nós temos 2 grandes Joãos na Sagrada Escritura. O primeiro deles, São João Batista, aquele que anuncia a verdade e prega a conversão, e teve a própria cabeça decapitada por defender a verdade. E o outro João é o próprio João Evangelista, o João Apóstolo, que permaneceu fiel, junto com Nossa Senhora, aos pés da cruz de Cristo. E o próprio Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, Evangelho esse que vem no próprio missal carmelitano, em que nós ouvimos São João dizendo o último pedido que Jesus faz na última ceia, na ceia derradeira que Jesus celebra, onde ele institui a Eucaristia junto com os apóstolos, onde Jesus assim entrega o seu corpo eucarístico sacramentado, esse mesmo corpo de Cristo que nós atualizamos no sacrifício da Santa Missa, que nós vamos comungar dentro em breve. Jesus pede para que nós sejamos um com Deus, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Aqui muitos leem essa passagem e abrem para um certo ecumenismo, um certo proselitismo e por aí vai, mas o que na verdade essa passagem vem ao nosso encontro hoje dizer é que nós precisamos desejar, querer e lutar para sermos um com Cristo, um com o próprio Deus. E existem tantas coisas, quando eu olho para o meu coração pecador, quando eu olho para o meu coração às vezes mundano, quando eu olho para o meu coração tantas vezes imundo, e eu vejo o coração de Cristo, eu vejo que há uma enorme diferença, um grande abismo daquilo que eu preciso ser, daquilo que eu sou chamado a ser, daquilo que eu enxergo, daquilo que eu mesmo sei. Muitos de nós aqui sabemos aquilo que nós precisamos ser, mas nós olhamos para as nossas limitações e às vezes podemos cair numa grande frustração.
eu não consigo ser aquilo que eu deveria ser. Mas, uma quarta vez que nós invocamos o nome de São João significa a graça de Deus, o nome João, nós precisamos contar com essa graça e utilizar aquilo que a graça de Deus nos oferece. E não subestimar, jamais, aquilo que Deus nos oferece. Uma cruz, que é o momento de nós voltarmos para Ele, o momento de nós suplicarmos: Senhor, sem Ti eu não consigo carregar a minha cruz, eu Te louvo porque aproxima de Ti. Seja um momento de queda em que eu retorno para a confissão. Muitos de nós não se daria conta de que, se não fossem determinadas quedas, nós às vezes não seríamos tão frequentes no sacramento da própria confissão e deixaríamos de lado muitas indulgências que são graças, que são bens para a própria igreja. Se não fosse, muitas vezes, situações de problemas familiares, talvez nós não nos voltaríamos tanto para Deus para suplicar: Senhor, me ajude a passar por isso, Senhor, me ajude a aguentar firme, a não esmorecer na fé. Se não fosse a perda de alguém, se não fosse uma doença, enfim, muitos de nós sabemos que a providência divina não nos abandona e utiliza de várias situações para nos aproximar ainda mais de Deus. Então, meus irmãos, Deus quer constantemente nos unir a Ele. São João da Cruz, no seu testamento espiritual, deixou para nós uma via, um caminho. As suas obras são para nós um evangelho vivo daquilo que nós, seguindo, podemos nos unir a Deus. Alguém que já passou, alguém que já viveu aquilo que eu vivo e alguém que conseguiu essa união com Deus. Então não desanimemos. Nessa Eucaristia de hoje, peçamos essa graça: Senhor, me ajude a unir mais a vós. E mesmo que muitas vezes eu não queira, mesmo que muitas vezes eu não enxergue que eu preciso me unir a vós, me dê essa graça de desejar estar convosco, de desejar me unir a vós, de desejar tirar tudo aquilo que me impeça de vos alcançar. E Ele, meus irmãos, da mesma forma que atendeu ao pedido de São João da Cruz, quando lhe pediu que lhe mandasse dor e sofrimento para que seja uma oferta para a santificação dos próprios membros da igreja, se nós pedimos a graça de Deus para a nossa conversão, meu irmãozinho, pode ter certeza que Ele se compadece de nós. E para encerrar, como diz Santa Faustina, ou melhor, Jesus a Santa Faustina, e ela deixou para nós: quando um dos meus filhos se volta para mim com um pequeno gesto, pedindo a graça da conversão, eu derramo sobre eles um oceano de misericórdia. Mas se eles nada me pedem, eu não tenho como lhe derramar essas graças. Então, meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia de hoje, quando você comungar, retornar ao seu lugar, quando você ao longo do dia fizer os seus momentos de oração, peça sempre isso: Senhor, eu quero me unir a Ti. Senhor, eu quero ser um contigo. Senhor, eu quero que o meu coração seja repleto de vós. E com certeza Jesus irá se compadecer de nós. A própria Virgem Santíssima também, que intercede por nós constantemente, irá também se compadecer desse nosso singelo pedido. Então não desanimemos. São João da Cruz interceda por cada um de vocês que nos acompanham também, e não desanimemos na nossa busca de Deus. É difícil? É. Mas para Deus nada é impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.